Bom dia, gente. Belezinha? Bom, então, depois a gente pegar uma semaninha aí de um descanso, mais ou menos, né? Que eu sei que vocês ficaram aí fazendo uma porção de coisas, de matérias, além do curso do Enem e tudo mais. A gente retorna para falar aí sobre concordância. Se vocês se lembram, na aula de 2 semanas atrás, a gente falou um pouquinho sobre concordância nominal. E aí vocês se lembram que a gente falou sobre a relação entre o substantivo e os seus satélites, né? Então a relação que o substantivo tem com adjetivo, com artigo, com pronome, com numeral, em especial com o adjetivo e aqueles casos particulares que a gente chamou a atenção, né? Quando eu tenho dois substantivos e um adjetivo, ou um substantivo e dois adjetivos, aquelas regrinhas mais particulares. A gente continua falando sobre concordância, só que agora a gente vai falar sobre concordância verbal. Qual que é a diferença? A diferença é que agora a gente está tratando não mais da relação entre substantivo e os seus satélites, mas é uma relação sintática, uma relação entre sujeito e verbo, né? Na verdade, assim como eu comentei 15 dias atrás, esse é um assunto para o qual não tem muito conteúdo novo. Vocês vão ver que a gente vai aproveitar aqui essa aula para relembrar vários assuntos que a gente tratou durante o ano, né? Em especial alguns assuntos que a gente tratou lá no começo do ano. Então, a vantagem é a gente poder relembrar esses assuntos, poder fazer exercícios com um viés um pouquinho diferente enfim, e ver novamente, né, como se fosse uma revisão mesmo, ver novamente esses aspectos aí de concordância, né? Como eu disse, concordância é um assunto que meio que passou por nós assim o ano inteiro, né? Tem a ver com variação linguística, tanto é que eu fiz uma inversão lá na aula de interpretação de textos, justamente porque se eu perguntar para vocês aí, fala para mim um desvio gramatical típico, né? Um desvio que a gente verifica, deixa eu virar um pouquinho a câmera aqui, um desvio que a gente verifica nas variedades populares do português. Bem possivelmente vocês vão apontar um desvio de concordância. Então vamos começar a tratar desse assunto aqui. Então, da mesma maneira como eu coloquei lá na concordância nominal, vamos só relembrar uma coisinha. O que a gente está falando quando a gente fala de concordância verbal? Conforme eu disse, é a relação entre o sujeito e o verbo, né? E que relação é essa? A gente comentou que sujeito sempre deve concordar com o verbo. Concordar em que aspectos? Concordar em número, isso é, singular e plural, em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. Por exemplo, se o sujeito é eu, o verbo tem que ser vi, né? Se o sujeito é tu, o verbo tem que ser viste. Se o sujeito é ele, o verbo tem que ser viu, né? Então, em pessoa, primeira, segunda, terceira pessoa. E em alguns casos, a concordância também se dá em gênero. Mas falar, professor, mas verbo tem gênero? Alguns verbos sim, né? Por exemplo, alguns verbos não, algumas formas verbais sim, como é o caso do particípio, né? Então eu falo assim, a casa tinha sido demolida, o prédio tinha sido demolido. Então, demolida, demolido no masculino e no feminino, porque o sujeito era masculino ou feminino, né? Então é disso que a gente está falando quando a gente fala da regra geral de concordância verbal. Qual que é o problema que isso gera? Quando a gente fala em casos como esse daqui, o problema é nenhum, né? A gente não erra casos como esse daqui. O problema é que existem algumas regrinhas muito específicas que a gente vai relembrar. Vocês vão perceber que não existe nenhuma novidade no que a gente vai tratar aqui, mas existem algumas regrinhas muito específicas que têm a ver com a maneira como a concordância pode gerar dúvida para a gente. Uma das maneiras como concordância pode gerar dúvida para a gente é quando eu tenho um sujeito muito extenso ou um sujeito com muitas palavras e aí eu não sei, né? E às vezes eu tenho palavras no plural e no singular e eu não sei se a concordância deve ser no plural ou no singular. Então, vou lembrar um exemplo que a gente falou lá atrás também, quando eu digo, por exemplo, a maioria dos alunos, e aí
a minha dúvida aqui é: fez ou fizeram a tarefa, né? Veja, isso é uma dúvida que a gente levantou quando estava falando justamente sobre sujeito, e é uma dúvida que tem a ver com concordância. Por quê? Porque aqui eu tenho um verbo no singular e um verbo no plural. Para encontrar o sujeito, eu vou fazer a seguinte pergunta: quem fez a tarefa? O sujeito é tudo isso, a maioria dos alunos. Por que existe essa dúvida? Porque eu tenho dentro do sujeito uma palavra singular e uma palavra plural. A dúvida é: a concordância deve se fazer com quem, né? Então, só para a gente relembrar esse caso particular, depois a gente vai desenvolver um pouquinho mais, o problema aqui é o seguinte: a concordância deve ser feita no singular. Por quê? Por que no plural está errado? Porque o núcleo do sujeito é maioria. Como é que você sabe, professor? Porque todo o restante do sujeito é satélite da palavra maioria, né? Então, o A é satélite de maioria, dos alunos é uma locução que qualifica a maioria e não o contrário, né? E maioria é uma palavra singular, portanto, a concordância se faz no singular, né? Mas aqui vale uma observação importante. Quando nós falamos sobre figuras de linguagem, a gente falou sobre uma figura de linguagem chamada silepse. E o que é a silepse? Ela é definida da seguinte maneira: é a concordância ideológica. Então, qual que é a definição de silepse? É a ideia de que eu posso fazer a concordância não com o termo gramatical, mas eu posso fazer a concordância com a ideia que aquele sujeito expressa. Então, eu poderia dizer: a maioria dos alunos fizeram a tarefa. Ah, professor, mas não está errado? Sim, está errado. Inclusive, todas as figuras de linguagem constituem erros, né? O ponto é, eu poderia justificar esse desvio na concordância dizendo que a expressão a maioria dos alunos nos leva a pensar num número maior do que dois, do que um, né? Ou dois ou mais alunos, né? Porém, lembrando, né, se a gente está falando aí de um texto que exija o uso da norma culta da língua, a silepse não é uma figura de linguagem, não é um recurso, ela é só um erro de concordância mesmo, tá? Porém, saiba que existe, saiba que tem a ver com concordância, e é disso que a gente está tratando. Bom, eu trouxe aqui então um exercício que está lá no poliedro, na página 16, só para a gente exemplificar como que esse problema também pode aparecer para a gente. Ele diz assim, ó: leia a passagem a seguir. Hoje temos mulheres no comando de muitas nações. Elas conseguiram um posto que até então era território masculino, mas não é isso que as fazem vencedoras, e sim a sua competência, seu carisma, seu suor, sua persistência. A mulher está no poder não por ser mulher, mas sobretudo por sua astúcia. Afinal, quem manda no lar é ela. Tava bom até a última frase, né? Na última frase caiu de novo no estereótipo da mulher dona de casa e tal. Mas enfim, vamos ignorar essa última frase, vou até arriscar, ela não é o nosso problema, tá certo? Então ele diz assim: identifique uma passagem em que há um erro de concordância verbal. E aí, já vou antecipar, o erro está aqui, ó. Mas não é isso que as fazem vencedoras. O problema mais especificamente está nesse fazem, né? Porque se eu perguntar assim, quem ou o que faz as mulheres vencedoras? O sujeito é a palavra isso. O isso é o sujeito, né? E essa palavra está no singular. Então, se eu for fazer a correção, que é o que se pede aqui no exercício B, ficaria o seguinte: mas não é isso que as faz vencedoras. Eu iria um pouquinho mais longe nesse exercício, né? Por que que a gente colocaria um fazem ali e talvez numa leitura em que a gente não tivesse numa aula sobre concordância verbal, a gente talvez passasse batido sobre esse erro? Porque um pouquinho antes, né, colado na palavra fazem, a gente tem uma palavra no plural, que é o as, que é o pronome as, que retoma mulheres, né? Mas esse as não é o sujeito, né? Quando eu faço a análise sintática, eu descubro que o sujeito tinha sido citado antes,
Nem sempre o sujeito está colado no verbo. Quando acontece uma estrutura parecida com essa, a nossa tendência de errar a concordância é um pouquinho maior, né? Quando o sujeito está distante do verbo ou quando o sujeito é muito extenso, muito comprido. Então a gente perde quem que é o núcleo, né? Então muita atenção a esses dois casos em particular, né? Quando o sujeito e verbo estão distantes entre si ou quando o sujeito é uma expressão muito comprida, né? E aí eu queria chamar a atenção de vocês para alguns casos mais particulares de problemas de concordância verbal. Então vamos lá. Bom, senhores, então um problema bastante específico aí em relação à concordância verbal diz respeito a quando a gente tem sujeito composto. O que acontece nesse caso? Vamos lembrar então um caso comum, né? Então eu coloco assim: o avô e o neto brincavam no parque. Certo. Quando eu tenho sujeito composto, e o que é sujeito composto? É quando eu tenho dois núcleos, dois ou mais núcleos. Nesse caso aqui eu tenho dois, né, que são o avô e o neto. Então, por uma questão de concordância, o verbo fica no plural. Né? Você fala até aí, beleza. Qual que é o problema? O problema é que a gramática ela dá duas possibilidades para a gente quando o sujeito está pós-posto. Isso quer dizer, quando ele está fora da ordem. Né? A gente está acostumado com o sujeito no começo da frase, mas se o sujeito vier depois, eu posso dizer: brincavam no parque o avô e o neto, o avô e o neto, ou eu poderia deixar no singular também, fazendo a concordância somente com aquele brincava. Somente com o núcleo mais próximo. Né? Então, o sujeito continua sendo o avô e o neto, porém, eu poderia, e a gramática dá essa dupla possibilidade para a gente, fazer concordância com ambos os sujeitos ou fazer concordância somente com aquele que está mais próximo, né? Isso somente quando a frase estiver numa ordem inversa, que é o que acontece nesse caso, quando eu tiver um sujeito pós-posto. Essa é a primeira regrinha de exceção aí em relação à concordância verbal que a gente está tratando, tá certo? Um outro ponto específico, esse daqui é um que cai com uma frequência relativamente grande, né? É o uso dos pronomes de tratamento. O que a gente entende como pronome de tratamento? Aqueles vossas todos, né? Vossa excelência, vossa alteza, vossa majestade, ou como eu gosto de ser chamado, vossa santidade, e assim por diante. E por extensão, o próprio você, né? O você, assim como o seu plural vocês, é enquadrado pela gramática como pronome de tratamento, até porque originalmente ele é também um desses vossas, né? Ele era originalmente lá o vossa mercê, que depois virou vós missê, que é o que a gente vê nas novelas da Globo. Depois virou você, pra gente agora é só cê, né? Você vai lá e daqui a pouco é só o circunflexo, só psil, né? Ok. O que acontece com pronomes de tratamento? Eles são sempre pronomes de terceira pessoa, né? Qual que é a pegadinha aqui? Então, eu vou falar Vossa Excelência. Vamos pegar esse daqui. Vossa Excelência está enganada, né? Como que esse assunto costuma cair para a gente em vestibular? Muitas vezes cai uma questão lá de alternativas e tal, que colocam Vossa Excelência estais, né? Porque você fala vossa, vossa é da família do vós, então devo conjugar o verbo no vós. Não é verdade, né? Todos esses pronomes, apesar deles usarem essa forma vossa, eles são pronomes de terceira pessoa. E o verbo, então, se conjuga em terceira pessoa. Por que terceira pessoa, professor? Vamos pensar no verbo estar. Então, no presente, eu estou, tu estás, ele está. Terceira pessoa, né? Que é o que a gente usaria pro ele, perdão.
vale também para o Vossa Excelência, vale também para o você, vale para todos os pronomes de tratamento, tá certo? Esse é um outro caso aí mais específico sobre essa questão da concordância. E aí a gente chega na parte que eu diria mais importante sobre o nosso assunto concordância, que são os verbos impessoais. Bom, o que a gramática chama de verbos impessoais? São aqueles verbos sem sujeito, né? E aí como é que fica? O problema é, se o verbo não tem sujeito, com quem que ele faz a concordância? Com ninguém, né? Se o verbo não tem sujeito, se ele é um verbo impessoal, guardem bastante essa palavra, verbos impessoais. Os enunciados de vestibular costumam usar essa expressão, né? Verbos impessoais. Se o verbo é impessoal, ele fica sempre numa forma fixa. E qual é essa forma fixa? Terceira pessoa do singular. Quais são os casos de verbos impessoais? São 3. O primeiro deles, vou começar pelo mais simples. De novo, vocês vão relembrar aqui, vão ver que não há nenhuma novidade no que eu vou falar. É tudo assunto que a gente já falou em algum momento aí, né? Quando a gente estava falando justamente sobre sujeito. O primeiro caso são os verbos que indicam fenômenos naturais. São verbos que, pelo próprio significado deles, não tem sujeito. Então, quando eu coloco lá, choveu ontem à noite. Né? Então, o primeiro passo da análise sintática, vocês se lembram, é encontrar o verbo. Choveu. Aí vou perguntar, quem choveu? Essa é a pergunta para achar sujeito, né? E perceba que não há. Essa pergunta sequer cabe para esse verbo, né? Então, eu vou dizer que não há sujeito. Tá. O que isso tem a ver com o nosso problema de concordância? Se não há sujeito, não há com quem ele faça concordância. Consequentemente, é um verbo que só existe na terceira pessoa do singular. Mas aqui vale a gente fazer uma observação. É possível, por exemplo, frases como essa, olha, choveram notas baixas na prova. Então imagina o professor chegando na sala, deu aquele come na sala e fala, gente, choveram notas baixas na prova. E aí você fala, ué, professor, mas por que aqui está no plural? Tem sujeito? Tem, né? Eu vou perguntar, o que choveu? Notas baixas. Tá aqui, ó, esse é o sujeito. Ué, mas o verbo chover não é um verbo que tinha que estar sempre na terceira pessoa do singular? Sim, acontece que neste caso aqui, este verbo já não indica mais fenômeno natural. Ele foi utilizado num sentido metafórico. Então, quando a gente está falando de metáfora, lembrem-se de figuras de linguagem, né? Toda figura de linguagem constitui, no final das contas, um desvio da regra. Um desvio da regra e um desvio do significado denotativo da palavra. Consequentemente, aqui as regras vão por água abaixo, né? Então, esses verbos, enquanto indicarem fenômenos da natureza, eles têm essa particularidade de só poderem ser empregados na terceira pessoa do singular. Então, você imagina, ventou bastante ontem, ou venta bastante nesse lugar, né? Sempre na terceira pessoa do singular, tá? Outro caso muito importante para a gente é o verbo fazer e o verbo haver, quando eles têm ideia de tempo transcorrido. O que acontece nesses casos? Também são verbos que são verbos considerados verbos impessoais, isso quer dizer sem sujeito. Né? Tomar água aqui. Sem sujeito. Então, quando eu falo para você assim, já faz um ano que ele viajou. O que
que acontece com esse faz aqui? Cuidado que aqui nessa frase eu tenho dois verbos, né? Tem o viajou, que é um verbo comum, né? Tem sujeito, é o ele. Se fosse eles, seria viajaram. Vale a regra geral de concordância. O nosso problema está aqui no faz. O que acontece com o faz? O verbo fazer, quando ele tem esse sentido específico de tempo transcorrido, ele não tem sujeito. Né? Então, vou colocar aqui, ó, ele não tem sujeito. Ok. Qual que é o problema de ele não ter sujeito? O problema de ele não ter sujeito é o fato de que ele vai ficar, então, sempre numa forma fixa, que é a terceira pessoa do singular. Qual que é o problema em relação a esse caso? O problema em relação a esse caso são frases muito comuns que a gente ouve por aí, que as pessoas falam ou escrevem da seguinte maneira: já fazem 2 anos que ele viajou. Né? Esta frase aqui, do ponto de vista gramatical, ela está errada. Por quê? Porque o verbo fazer, sendo um verbo impessoal, ele nunca vai poder admitir essa forma de plural. Ah, professor, mas o 2 anos não está no plural? Sim, está no plural. Porém, esse 2 anos não é o sujeito desse verbo. Qual é o sujeito desse verbo? Não tem. Esse verbo é um verbo impessoal. Como é que eu corrijo essa frase? Faz 2 anos que ele viajou. Faz 1 ano, faz 2 anos, faz 30 anos, faz 40 anos, não importa a quantidade de anos. Esse 2 anos não é sujeito, esse 2 anos é objeto. E se a gente voltar lá à regrinha geral de concordância, a gente vai ver que a concordância do verbo só é feita com o sujeito, nunca com o objeto. Tá certo? A mesma coisa vale para o verbo haver, né? Quando eu falo assim, a prova já tinha acabado havia 1 hora. Ou a prova já tinha acabado haviam 2 horas? Não. Havia 2 horas, havia 3 horas, havia 4 horas. Tá certo? E o terceiro e mais importante caso de verbo impessoal, isso quer dizer de verbo sem sujeito, que consequentemente, por ser sem sujeito, deve ficar sempre no singular, é, de novo, o verbo haver, vou pegar aqui a caneta, é de novo, então letra C, é de novo o verbo haver quando ele é o verbo principal, né? E aqui vou retomar bem rapidinho uma coisa que a gente falou lá atrás, lá no começo do ano, que é o seguinte: quando o verbo haver é o verbo principal, e quando que ele é o verbo principal? Quando ele está sozinho ou quando ele é o segundo verbo de uma locução. Né? A gente vai pegar exemplos desses dois casos. Ele não tem sujeito. Não tendo sujeito, deve permanecer sempre no singular. Né? Então é o famoso caso do não haverá aula amanhã. Quem dera, né? Mas vai ter. Não haverá aula amanhã. Depois, inclusive, na nossa aula interativa, eu queria falar mais um pouquinho sobre esse caso do verbo haver, tá? Não haverá aula amanhã. O que acontece aqui com esse problema do verbo haver? O problema é, se no lugar de aula eu tivesse aulas, o erro das pessoas seria passar o verbo haver para o plural. Né? O comum de a gente ouvir por aí, inclusive já vi isso até em porta de escola, avisando que não ia ter aula, colocar assim: não haverão aulas amanhã. O erro é considerar essa palavra que vem logo na sequência como se fosse sujeito. Né? Mas lembrando, verbo haver, quando é verbo principal, é um verbo impessoal, não tem sujeito, deve permanecer sempre no singular, portanto, consequentemente, não me interessa se a palavra aula está no plural ou no singular. O verbo haver vai ficar sempre no singular. Por quê, professor? Aulas não é o sujeito? Não, aulas é o objeto. Este verbo não tem sujeito, é um verbo impessoal. Né? A mesma coisa valeria num caso como esse daqui, ó. Não deve haver dúvida sobre isso.
Beleza, frase está aí. Essa daqui é a frase que a gente não erraria. Onde que as pessoas errariam? Elas errariam se a palavra dúvida estivesse no plural. Aí seria muito facilmente, isso daqui é a típica frase que vocês usariam em redação, por exemplo, vocês muito facilmente colocariam: não devem haver dúvidas sobre isso. Você fala: ué, professor, mas nesse caso aí não é o verbo haver que está no plural, é o verbo dever. Beleza, mas nós temos aqui uma locução verbal. Nesta locução verbal, quem manda é o verbo haver. Qual que é o problema? Quando nós temos uma locução verbal, o primeiro verbo é sempre um verbo auxiliar e o segundo verbo é o principal. Se o verbo haver é principal, e isso valeu aqui neste caso, vale aqui também. E quando ele é principal, ele manda na locução. Sendo o verbo haver um verbo principal impessoal, portanto, a locução deve ficar no singular. Tá? Espero que tenha ficado claro, mas esse é um ponto que eu quero voltar um pouquinho na aula interativa, até porque é o tipo de verbo que a gente usa bastante em redação. Né? A gente usa lá. Havia pesquisas que indicavam um resultado diferente. Né? Muito facilmente vocês escreveriam numa redação: haviam pesquisas que... Não, haviam não. Havia pesquisas, certo? Não importa que a palavra pesquisas esteja no plural, tá ok? Bom, e aí a gente chega num outro caso também um pouquinho chatinho, que também não é novidade pra gente, que a gente comentou aí durante o ano, que é o caso do pronome se. Qual que é o problema do pronome se? O problema é que eu vou chamar a atenção aqui só de dois casos que nos interessam, né? O primeiro deles é quando o pronome se é índice de indeterminação do sujeito. Vou relembrar quando que isso acontece. O segundo caso é quando o pronome se é pronome apassivador. Vou pegar dois exemplos disso daqui. Então, se eu escrevo para vocês assim, ó: duvida-se de quase tudo do que ele diz. Beleza. Duvida-se de quase tudo. Ou duvidou-se de quase tudo. Certo? Vou até passar para o passado aqui. Vou ter que apagar. Vamos colocar. Para ficar bonitinha a frase. Então, vou colocar aqui, ó: duvidou-se de quase tudo. E um caso como esse daqui, ó: obteve-se um novo resultado. Também uma estrutura muito bem-vinda em redação, né, que vocês usariam em redação, porque torna a frase adequada ao tipo de texto que a gente produz em dissertações e tal, né? Vocês lembram do professora de redação falando sobre o uso do pronome se, como ele é bem-vindo e tudo mais? Beleza, só que aí a gente tem um probleminha de concordância a ser observado em casos como esse. O que acontece? Neste primeiro caso, o pronome se é índice de indeterminação do sujeito. Como é que você sabe disso, professor? Porque índice de indeterminação do sujeito ocorre sempre que o pronome se aparece com algum verbo que não seja VTD, né? Que não seja verbo transitivo direto. Neste caso, ele é um verbo transitivo indireto, né? Então, quem duvida, duvida de algo. Ele é um VTI. Ok. Quando isso acontece, quando o pronome se acompanha um VTI, a gente vai dizer que o se se chama índice de indeterminação do sujeito. Ok. Quem é o sujeito? O sujeito é indeterminado. Opa, deu uma travadinha aqui. O sujeito é indeterminado. Em outras palavras, o sujeito não está nessa frase. A ideia é: duvidou-se de quase tudo. Quem duvidou? As pessoas. É um sujeito genérico, né? Olha o nome: índice de indeterminação do sujeito. Então, ele é utilizado para tornar o sujeito indeterminado. Beleza. Se o sujeito não está na frase, como é que fica esse verbo do ponto de vista da concordância? O verbo vai ficar sempre
na terceira pessoa do singular. Ok? O problema está no segundo caso. Qual que é o problema? Ó, quem obtém, obtém algo. Se o pronome ser acompanha um VTD, um verbo transitivo direto, o sujeito está na frase. Vamos escrever isso aqui, ó. Necessariamente o sujeito vai estar na frase. E ele está aqui. É um novo resultado. Como é que você sabe disso, professor, que um novo resultado é o sujeito? Tem a ver com aquela história de voz passiva analítica e voz passiva sintética. Essa segunda frase eu posso passar para a voz passiva analítica e ela ficaria assim: um novo resultado foi obtido. Né? Então, se é o sujeito lá na passiva analítica, é o sujeito aqui na passiva sintética também, tá certo? Isso só vai acontecer, não se esqueçam disso, quando o verbo for transitivo direto e vier acompanhado do pronome ser. Né? E daí, professor? E daí? Para que me interessa saber que o sujeito é isso daqui? Então, vou escrever a frase aqui novamente. O problema é: obteve-se um novo resultado. Essa era a frase que eu tinha lá no slide anterior. Então, comentei com vocês que se o verbo é VTD mais pronome ser, o sujeito está na frase. A melhor maneira de descobrir quem é o sujeito é passar para a passiva analítica. Né? Um novo resultado foi obtido. O que é sujeito na analítica é sujeito na sintética também. O grande problema é saber quem que é o sujeito aqui serve para a gente atentar à concordância. O problema é o seguinte: se no lugar de um novo resultado eu tivesse novos resultados, então o verbo deve fazer concordância. Por quê? Porque a regra geral é sujeito e verbo sempre concordam. O sujeito está aqui, só não é óbvio que é o sujeito, né? Então o verbo deve ficar no plural. E como é que é esse verbo no plural? Obtiveram-se novos resultados. Tá? Esse é um outro caso que eu quero conversar com vocês na aula interativa. Esses dois casos, do verbo haver e esse do pronome ser, que são os pontos mais difíceis sobre concordância verbal. Tá certo? Para a gente encerrar esse assunto, eu trouxe aqui um exercício da Unifesp, que também está lá no Poliedro, salvo engano, página 16, né? E é um exercício que consegue envolver praticamente tudo que a gente falou aqui sobre concordância. Então, tem a tirinha aqui do Agar, e ele fala assim: mau hálito não é desculpa. E tem um outro balãozinho que está sem fala nenhuma. Mantida a norma padrão da língua portuguesa, a frase que preenche corretamente o segundo balão é... Então, a gente tem ali: todos os dragões têm isso, sofre disso todos os dragões, todos os dragões o têm, os dragões todos lhe têm, sempre se encontra dragões com isso. Bom, ele pediu qual a única que está adequada à norma culta da língua. Aqui a gente tem principalmente problemas de concordância, mas tem também alguns probleminhas de regência que eu vou chamar a atenção de vocês também. A resposta certa é a letra A. Tá? É o tipo de questão que a resposta certa é muito fácil, mas a gente talvez ficasse em dúvida aí em outra e tal, porque alguma delas que está errada não parece tão errada, né? Então, por que que a A está certa? Todos os dragões têm isso. Tem é o verbo, né? Quem tem isso? Todos os dragões, é o sujeito. E esse tem, perceba que ele está acentuado, apesar de eu ter riscado em cima que ele tem um acento. A diferença entre tem e tem com acento é justamente singular e plural, né? Como o sujeito aqui é plural, então é ele tem, eles têm, né? Como o sujeito aqui é terceira pessoa do plural, então tá certinho, o verbo tá dessa maneira. Agora, qual que é o erro da B? Sofre disso todos os dragões. Quem sofre disso? Todos os dragões. Isso é o sujeito. Esse sujeito está no plural. Logo, o verbo tem que estar no plural. Então, fazendo a correção aqui, sofrem disso
todos os dragões. Né? A frase só está invertida. Lembram no comecinho do vídeo, eu já falei que só essa inversão já é o suficiente para a gente se enrolar em alguns casos de concordância aqui. Na letra C ele fala assim, todos os dragões o têm. Né? O O aqui retoma mau hálito, tá certinho, porém percebam que o acento não aparece, né? E a gente acabou de falar que o verbo ter, para estar no plural, e ele tinha que estar no plural aqui, porque o sujeito é todos os dragões, ele tem que ser acentuado, né? Então todos os dragões o têm. Se fosse assim, estaria certo. Os dragões todos lhe têm, né? Quem tem? Os dragões todos. De novo, um sujeito no plural e um verbo no singular, porque o verbo ter, sem acento, está no singular. E o nosso problema maior, eu acho que talvez a grande dúvida que pairasse aqui, talvez muitos de vocês chegassem à resposta que a A está certa, mas talvez ainda muitos de vocês ficassem em dúvida sobre a letra E, porque ela diz assim, sempre se encontra dragões com isso, né? Olha aqui o pronome se. Então, só um detalhezinho, o pronome se, neste caso aqui, diferentemente do slide anterior, ele está antes do verbo. Não muda nada. Tem uma razão para ele estar antes, né? Houve aqui uma próclise. Por quê? Porque sempre é um advérbio. E lembra que advérbio é uma palavra atrativa. Está tocando aqui num outro assunto que a gente falou lá atrás. Agora, mais do que isso, esse se está junto com o verbo encontrar. Então, estamos falando do pronome se naqueles termos que a gente falou. A dúvida é, ele é índice de indeterminação do sujeito ou ele é pronome apassivador, né? Partícula apassivadora? Como que eu descubro isso? Vendo que tipo de verbo acompanha esse pronome se, né? Quem encontra, encontra algo. Este verbo aqui é VTD. Se ele é VTD e está acompanhado de um pronome se, estamos falando de pronome apassivador. Se estamos falando de pronome apassivador, o sujeito está na frase. E quem é o sujeito aqui? Dragões. Como é que você sabe, professor? Passa para a voz passiva analítica. Dragões sempre são encontrados com isso. Ou sempre são encontrados dragões com isso, né? Então, se dragões é o sujeito e está no plural, o verbo deve estar no plural. Né? Então, na ordem, na norma gramatical, teria que ser sempre se encontram dragões com isso. Esse é a alternativa mais difícil, toca aí no problema do pronome se, que a gente vai desenvolver na aula interativa. Tá certo? Gente, isso é o que eu tinha para falar hoje. Como eu venho fazendo nas últimas semanas, vou dar um tempinho, vou terminar o vídeo um pouquinho antes, eu até poderia fazer mais exercícios aqui, esse é um assunto que tem muito exercício, mas eu quero que a gente tenha essa pausinha aí antes da aula interativa, justamente para que vocês possam formular dúvidas, se tiverem aí a respeito desse assunto, antes de a gente mergulhar nos exercícios, tá bom? Um beijo, boa semana para vocês, até nossa aula interativa.